Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na igreja e temos orado e profetizado para que Deus venha abençoar todo o povo, e eu tenho certeza que Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem uma bênção para todos aqueles que o busquem em espírito e em verdade. Eu quero fazer uma oração nesse momento, quero pedir que Deus abençoe a tua vida e vamos falar com Deus em nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, estamos aqui para ir no início desta live. Cremos na tua palavra que diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no teu nome, ali o Senhor estaria presente no meio delas, e cremos que o Senhor está aqui conosco, Pai, comigo aqui na igreja, com essa pessoa que está do outro lado, Deus, nesta live, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. Fala conosco, Pai, de uma forma tremenda e poderosa. Queremos ouvir somente a tua voz, nos ensina através da tua palavra. Recebe nesta noite o nosso louvor, é o que nós lhe pedimos a Deus e já lhe agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos cantar uma canção e assim vamos meditar naquilo que Deus quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar uma canção, aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos a Deus, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo lá na carta de Tiago, capítulo 3, o versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Olha só o que o apóstolo Tiago, irmão menor de Jesus, irmão mais novo, de Jesus, vai dizer aqui na sua carta. Veja, Tiago 3, o versículo de número 2. Vamos ler? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Só um momento que está dando delay aqui, só ver, averiguar rapidinho aqui. Tá certo. Glória a Deus. Vamos lá? Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, olha o que diz. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Do que Tiago está dizendo? Da língua, da boca. Ele chega a dizer que da mesma fonte não pode produzir bênção e maldição. Então, ou a pessoa foi chamada para abençoar, ou a pessoa foi chamada para amaldiçoar. Tanto é que o título da mensagem é esse: mensageiros da destruição. Existem pessoas que
infelizmente, parece que nasceram só para fazer coisas erradas e falar coisas que não agradam a Deus. Você crê que Deus vai falar conosco através desta palavra? Eu também creio. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, queremos entender a Tua santa palavra, então fala conosco, usa a boca do mensageiro e que esta palavra vá de encontro a cada coração e que venhamos a ouvir, ó Deus, daquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Glorifica o Teu santo nome através das nossas vidas, é o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos então meditar aqui na palavra de Deus. Amém? Como diz já a própria Bíblia, que existe uma diferença entre luz e trevas. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 6, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, olha só o que Paulo diz. Paulo escreve assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo está dizendo que não tem como o bem andar com o mal. Por exemplo, existem pessoas que as suas vidas foram marcadas por trazer destruição através da boca, através da língua. Eu quero que você vá comigo lá no segundo livro dos Reis, no capítulo número 18. Segundo livro dos Reis, o capítulo 18, nos diz que Senaqueribe, o rei da Síria, ele sitia Judá, ele cerca Judá, e ele vê que como o rei Ezequias não quer sair, quem ele manda? Ele manda um mensageiro chamado Rabsaque. Esse mensageiro, ele foi ali enviado para trazer destruição para quem estava ouvindo. Olha aí, segundo livro dos Reis, o capítulo 18, o versículo de número 20 e 26. Veja, versículo 26. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá, a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Veja que havia pessoas em cima do muro que estavam ali observando o sítio que os sírios estavam fazendo contra o povo de Deus. E esse Rabsaque está falando em judaico, está dizendo com todas as letras o que vai acontecer se eles continuarem confiando em Ezequias. Então os servos de Ezequias, que eram seus conselheiros, disseram para Rabsaque: fale conosco em siríaco, porque nós entendemos, o povo não. Aí nós saberemos o que vocês querem. Mas ele, não, eu quero falar em judaico para que todos possam entender. Entender o que? Versículo 27. Porém Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti, para falar essas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Olha só que desaforo. Versículo 28. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Veja que existem pessoas que elas foram marcadas por trazer destruição. Rabsaque é uma dessas pessoas. Ele foi enviado para colocar o quê? Dúvida no coração do povo. Existem pessoas hoje que são como Rabsaque. São pessoas que são enviadas até você para colocar o quê? Dúvida.
Por exemplo, para que você vai para a igreja mesmo? Nada na tua vida funciona, nada acontece de bom. Ou para que você fica assistindo a live daquele pastor lá do Brasil? Ou lá de Belfort Roxo, Rio de Janeiro? Para que você fica assistindo? Nada vai acontecer. São pessoas usadas para trazer o quê? Dúvida ao teu coração. Porque o diabo sabe que Deus tem uma grande bênção preparada para a tua vida, você persistir em ouvir a palavra de Deus. E ele, sabendo disso, vai enviar os rabissaqués para colocar o quê? Dúvida no teu coração. Então, não ouça os rabissaqués, ouça a palavra de Deus. Outro exemplo, primeiro livro dos Reis, o capítulo 12, volta um pouquinho. Primeiro livro dos Reis, o capítulo número 12, o versículo número 6. Versículo 6, olha só. Diz a palavra que Salomão, ele morreu. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão vai começar a reinar em seu lugar. E Roboão até teve uma intenção boa. Ele chama os conselheiros do seu pai, porque o povo chegou assim: ô Roboão, o teu pai nos deixou cheio de pesos. Ô Roboão, nos alivia, vai, nos ajuda, e nós estaremos contigo, Roboão. Aí Roboão ouviu as palavras do povo reclamando de Salomão. Aí ele vai falar com os anciãos, os conselheiros. Leia comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, o versículo de número 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e os servires, e respondendo-lhes lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Olha o que os anciãos disseram para Roboão: se você aliviar a carga desse povo, se você ajudar esse povo vai estar contigo todos os dias da sua vida. Que conselho maravilhoso! Roboão ouviu? Não. O que foi que Roboão fez? Versículo 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele, com Roboão, lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quer dizer que o Roboão, ao invés de ouvir os anciãos, ele preferiu ouvir os mais novos. E por causa disso, diz a palavra que o reino de Israel vai ser dividido: reino do norte e reino do sul. Por quê? Porque o Roboão, ao invés de ouvir os anciãos, ele preferiu ouvir os mais jovens. E eu pergunto, hoje em dia, não é a mesma coisa? Ao invés da pessoa ouvir o pai, a mãe, o avô, a avó, quer ouvir amigos. Ao invés de ouvir a voz da experiência que já viveu nesta terra, quer ouvir pessoas que não teve experiência nenhuma. Aí traz o quê? Divisão na família, divisão no trabalho. As coisas não funcionam porque foram mensageiros
que estão trazendo destruição. Quando já se viu uma mulher que não é casada dá conselho para aquela que é casada, falando assim, ó, larga esse ogro do seu marido, esse homem ignorante, esse homem gordo, feio, magrelo, alto, esse homem baixo, larga ele, vai atrás de um novinho, você vai ver que a sua vida vai ser bem melhor. E tem mulher casada largando o marido por causa dos más conselhos, ou vice-versa. Alguns amigos falam, você está com aquela mulher ainda? Aquela mulher feia, aquela mulher gorda, aquela mulher isso, larga ela, pega uma novinha, é melhor para você. Quer dizer que as pessoas estão invertendo os valores, e quando as pessoas começam a ouvir isso, o que acontece? Divisão na casa, separação, destruição de lares, pessoas abandonando emprego por conselhos errados. Então veja que são pessoas que são mensageiras da destruição, porque usam a sua língua, primeiro, para propagar mentiras. Como assim? Lá no Salmo 58, Salmos, de número 58, olha só o que diz aqui o salmista Davi, Salmo 58, porque realmente são pessoas que usam a boca para só trazer destruição. Olha em Salmo 58, o versículo de número 3, olha o que diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, preferindo o quê? Mentiras. O que Davi está dizendo? Que existem pessoas que desde pequena só sabem mentir. Na sua casa o pai mentia para a mãe mentia para o pai, o avô mentia para a avó. Era uma mentirada que a própria pessoa cresceu debaixo da mentira e hoje só fala mentiras. E as suas mentiras acabam prejudicando as pessoas. Então são pessoas que usam a língua primeiro para proferir mentiras. Lembra que o Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo sobre vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Significa, se alguém está mentindo ao teu respeito, querendo te prejudicar, glorifica o nome de Deus, porque tem bênçãos dele chegando sobre a tua vida. Oh glória, que bênção, não é? Mas infelizmente tem pessoas que são mensageiros da destruição, usam a língua para proferir mentiras, usam a língua para amaldiçoar pessoas. Lá em Tiago capítulo 3, lá em Tiago capítulo 3, olha o que Tiago diz, veja, Tiago 3, o versículo 10, olha só, Tiago 3, versículo 10, ele fala assim, olha, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Quer dizer então que tem pessoas que usam até a boca para amaldiçoar. Já viram aquelas pessoas que vivem falando mal de tudo e de todos? Vive amaldiçoando, não vai dar certo, hein? O que você está fazendo não vai dar certo, se for você não faria. Você está fazendo o quê? Você vai construir? Constrói não, pedreiro está caro, né? Material está caro. Você quer fazer o quê? Uma viagem? Para quê? Viagem coisa nenhuma, tira isso da sua cabeça e comece a amaldiçoar a sua vida, falando que não vai dar certo, falando que você não vai chegar a lugar algum, que você não vai ser feliz, amaldiçoando os seus filhos, amaldiçoando o seu casamento, a sua família. Existem pessoas que usam a boca para amaldiçoar. Mas se você está firme com Jesus, a Bíblia deixa bem clara que toda maldição que lançarem contra a tua vida, Deus vai transformar em bênção, oh glória. Esse é o nosso Deus. Então são pessoas que são mensageiras da destruição, que usa a língua para proferir mentiras, para amaldiçoar pessoas e até para denegrirem pessoas de Deus. Lá em Números capítulo 16, Números 16, eu quero ler contigo.
Um dia, o sogro de Moisés, o Jetro, viu a forma como ele tratava o povo. Ele via de manhã até a noite, diz a palavra, e ele atendia todo o povo. O Jetro falou assim: o que você está fazendo é prejudicial para você e para o povo. Você está se cansando muito. Daqui a pouco você vai desfalecer e o povo contigo. Olha, ouve o meu conselho. Escolhe homens que ficam do seu lado, para que te ajudem. Escolhe maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Homens fiéis, tementes a Deus, que aborreçam a avareza, homens de verdade. E tudo que for fácil, eles julgam, e o que for difícil, tragam para ti. Quando Moisés ouviu isso, ele, opa, gostei. Então Moisés começa a levantar pessoas para ajudá-lo naquela obra, para ajudá-lo a levar o povo de Deus. Só que 10 pessoas que Moisés levantou, algumas delas passaram de bênção para maldição. Por quê? Porque começaram a falar mal de Moisés. Olha só o que diz aqui, número 16, versículo 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, Abirão, filho de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Corá, Datã, Abirão e On, mais 250 homens se levantaram contra Moisés. Aprenda uma coisa, Romanos 13, toda autoridade foi dada por Deus, e quem não concorda ou quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, trazendo sobre si condenação. Quer um conselho? Nunca se levante contra uma autoridade que é de Deus. Você vai trazer maldição, destruição para a sua própria vida. Deixa que Deus cuida deles. Exemplo, Davi. Saul é rei, Saul começa a perseguir Davi, Saul quer matar Davi. Por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, e sabe o que Davi dizia? Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Mas Saul já estava desviado. Diz a palavra que ele é atormentado por espírito, mas ele estava endemoniado. Mas mesmo assim havia uma unção sobre a vida de Saul, que o próprio Davi falou: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ah, pastor, mas fizeram tanta coisa contra a minha vida, o pastor falou, o diácono falou, não sei quem falou. Deixa que Deus cuida deles. A tua parte é só orar para que Deus sustente a sua fé, mas nunca se levante contra uma autoridade que é de Deus, porque existem pessoas que são assim, falam mal do pastor, falam mal do diácono, diaconisa, do evangelista, da missionária, falam mal de pessoas que é de Deus, se levanta contra homens que são de Deus, estão trazendo sobre elas maldição. Então fique longe dessas pessoas, porque não é assim que Deus quer que você viva. Porque a Bíblia diz que nós somos criados para o louvor e glória do nome do Senhor. Você foi criada para louvar o nome do nosso Deus, amém? Olha aqui comigo lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Na carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo 3, olha só. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Paulo fala assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Você é uma bênção, meu amado. Você é uma bênção, meu amado. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu
elegeu, Ele nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você foi escolhido para ser santo e irrepreensível em amor diante dele. Versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, a concordância da sua vontade. Versículo 6: para louvor, olha aí, você foi criado para quê? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Você foi criado para o louvor e glória do nosso Deus. Você foi criado para louvar e adorar o nome santo do Senhor. Salmo 9, olha lá comigo, Salmos de número 9, Salmos de número 9, o versículo 14. Salmos 9, o versículo 14, olha o que diz aqui a palavra. Salmos 9, versículo 14, diz assim: para que eu conte, eu fui chamado e você foi chamado e chamada para quê? Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Glória! Eu fui criado para cantar louvores, você foi criado para cantar louvores. A sua língua não foi feita para amaldiçoar, para falar mentiras ou para se levantar contra autoridades que são de Deus. Não, você foi criado para louvar e adorar o nome santo do nosso Deus. Oh glória! Salmos 30, veja, Salmos 30, aleluia, Salmos de número 30, o versículo 12, veja, Salmo 30, versículo 12, ele fala assim, olha, para que a minha glória te cante louvores, e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Você está entendendo isso? Você foi criada para o louvor e glória do nome do Senhor. Ele nos criou para louvarmos e adorarmos o seu santo nome. Isaías 43, Deus confirma esta palavra, veja, Isaías 43, o versículo 21, olha o que Deus diz, veja, esse povo que formei para mim, para que me desse o quê? Louvor. Você foi criado para louvar o Senhor. Você foi criada para louvar o Senhor. A tua boca não foi feita, a tua língua não foi feita para propagar mentiras. A tua língua não foi feita para amaldiçoar pessoas. A tua língua não foi feita para denegrir as autoridades que são de Deus, não. Você foi criada para a glória de Deus. Pastor, mas estão falando de mim. Então não se preocupa, porque tem bênção de Deus chegando para a tua vida. Foi o próprio Jesus quem disse, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Se estão te perseguindo, estão falando mal da tua vida, estão mentindo ao teu respeito, é porque tem galardão do Senhor chegando para a tua vida, oh glória. E aqui em Jó 27, aqui em Jó 27, e aqui eu termino a mensagem, Jó 27, olha só o que Jó dizia. Veja, Jó 27, versículo 3, Jó diz assim, enquanto em mim, é Jó que está dizendo, sabemos que Jó estava no final do poço, não tinha para onde Jó ir mais, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu herança, perdeu tudo, perdeu até a saúde, ele só não perdeu a fé, e é isso que você não pode perder, é a sua fé. Você pode perder tudo, a única coisa que você não pode perder é a tua fé. E olha o que o Jó está dizendo, enquanto em mim houver alento, o que é alento? Fôlego, respiração, enquanto em mim houver conforto, ânimo, enquanto em mim houver ânimo e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. O que ele está dizendo? Enquanto eu viver, eu sei que eu fui criado para louvar o nome do Senhor. Por isso que a situação que ele estava, o que Jó dizia?
eu sei que o meu Redentor vive. Então não importa qual seja a tua situação, não importa qual seja o problema que você está enfrentando, você foi criado para louvar ao Senhor. Está passando pela dificuldade, louve ao Senhor. Está passando por problemas, louve ao Senhor. Está sem nada para comer na tua casa, louve ao Senhor. O teu marido foi embora de casa, louve ao Senhor. A tua esposa foi embora, louve ao Senhor. Os teus filhos estão envolvidos com drogas, louve ao Senhor. A tua filha está indo como casado, louve ao Senhor. Não importa qual seja a situação, louve ao Senhor, porque você foi criado para louvar e glorificar o nome santo do nosso Deus. Então não pare de adorar. Esses mensageiros que vieram mentir, amaldiçoar ou denegrir, já caíram por terra em nome de Jesus, porque maior é aquele que está na tua vida, e o diabo faz de tudo para que você minta. O diabo faz para você amaldiçoar e até falar mal de quem é de Deus. Mas você não vai fazer, porque eu sei que você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero orar por você, que se alguém usou a língua para te amaldiçoar, toda maldição cai por terra hoje em nome de Jesus. Se alguém inventou alguma mentira a teu respeito, o Senhor vai te honrar, vai mostrar a verdade e você será exaltado e exaltada para a glória dele. E se alguma pessoa está fazendo algo contra alguém da tua família, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Vamos orar então em nome de Jesus? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é verdade que existem mensageiros da destruição, pessoas que usam as suas vidas, que usam as suas bocas para amaldiçoar, para falar mentiras, para denegrirem, mas sabemos que nós somos criados para o louvor, honra e glória do teu santo nome. Então honra cada vida que está comigo nesta live agora, Pai, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos poderosas, meu Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus toda maldição que lançaram contra o teu filho ou contra a tua filha, Senhor, que toda mentira que disseram a respeito do teu servo, da tua serva, meu Deus, que essa mentira caia por terra em nome de Jesus, mas que a bênção do Senhor permaneça sobre o teu servo ou sobre a tua serva. Nós oramos aqui nesta noite, Pai, e declaramos que essa pessoa é uma bênção, a família dessa pessoa é uma bênção, a casa dessa pessoa é uma bênção, em nome de Jesus, porque o Senhor nos criou para a honra e para a glória do teu santo nome. Por isso, Pai, eu louvo ao Senhor por saber que até aqui o Senhor tem nos sustentado, e toda palavra, meu Deus, maldita, toda palavra de maldição, toda palavra contrária que lançaram contra o teu filho ou contra a tua filha, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, porque independente do problema que nós estamos enfrentando, nós sabemos que fomos criados para o louvor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Por isso, Pai, que nós te louvamos e te glorificamos nesta noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar, ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Louve o nome do Senhor em todo tempo. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Só quero ler só mais um versículo, quero te abençoar antes mesmo, de terminar essa live. Como sempre faço, a mesma coisa que eu faço contigo, eu também faço na igreja. Eu não consigo terminar uma reunião sem abençoar a vida do povo, e eu creio que Deus já te abençoou, só que Deus tem mais. Malaquias,
livro do profeta Malaquias, o capítulo 1, Malaquias 1, veja, Malaquias 1, versículo 6, olha só o que Deus está dizendo, Malaquias 1, versículo 6, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. O profeta Malaquias foi levantado por Deus para falar a respeito do povo que não estava sendo mais fiel a Deus. O povo, na época de Malaquias, não queria saber do Senhor. Quando faziam algo, faziam de qualquer jeito, de qualquer maneira, davam o que bem entendia. Olha só o versículo 8, porque quando trazeis animal cego, olha o que eles traziam para a casa de Deus, animal cego para o sacrificares, o que eles diziam? Já que é para Deus, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, olha o que eles diziam, não faz mal. Quer dizer que quando o povo ia fazer uma oferta para Deus, o povo fazia de qualquer jeito, animal cego, coxo, manco, enfermo. Já que é para Deus, Deus não precisa, vou dar qualquer coisa. E com isso, traziam maldições para a sua vida. Por quê? Porque a hora da oferta é hora de ser abençoados. O próprio Jesus fala assim, melhor coisa é dar do que receber. Foi Jesus quem disse isso, que melhor coisa é dar do que receber. Então, Deus usa o profeta Malaquias para ensinar o povo a adorá-lo. E também tinha aquelas pessoas que até tinham condições, mas falavam o quê? Tenho não. E olha só o que Deus fala aqui no versículo 14. Versículo 14, Deus fala assim, olha, pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome está tremendo entre as nações. Capítulo 2, versículo 1. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Versículo 2. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. O que Deus estava dizendo? Que o povo que não queria adorá-lo, o povo que não fazia para Deus de coração, e não colocava no seu coração dar honra ao nome do Senhor, o que Deus ia permitir? A maldição. Ele chega a dizer, pois maldito seja o enganador, que tendo condições, fala que não tem. Pastor, por que essa palavra dura? Porque Deus fala que tem pessoas que têm condições, mas não querem. Só que a Bíblia me ensina que as minhas escolhas trazem bênção ou maldição. Volta a falar novamente, quando Elias é enviado à viúva de Sarepta, o que ela tinha mesmo? Um pouco de azeite, um pouco de farinha e mais nada. Elias disse, não temas, desse pouco, tira só um pouquinho menos, abençoa a minha vida. Não é a minha vida que está abençoando, é o meu ministério. Depois você vai fazer para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, não vai faltar. Eu uso as palavras de Elias para falar para você, meu amado e minha amada. Como eu tenho ensinado, se você não tem uma igreja, se você não tem ido a uma igreja, e não importa qual seja o motivo, ou porque não tem uma igreja próxima, ou ainda não se firmou em igreja nenhuma,
eu tenho falado aqui, abençoa esse ministério que Deus me deu. Porque abençoando esse ministério, a sua vida vai ser abençoada. Porque você não está dando para o pastor Fred, ainda que seja minha conta, ainda que seja meu Pix. Nós já estamos aí correndo atrás para fazer o Pix da nossa própria igreja. Agora é só contabilidade, é outro processo que nós estamos correndo atrás. Mas ainda que seja o meu nome, não pense que é para o meu nome. Porque aquela mulher, ela não fez para Elias. Segundo a palavra, ela abençoou o ministério de Elias. Não é para mim que você está fazendo, é para esse ministério a qual Deus nos colocou aqui na terra. E é por isso que eu quero terminar esta live fazendo mais uma oração pela tua vida, para que Deus te dê condições. A minha pergunta é: se Deus te der condições, você abençoa esse ministério? Porque hoje você pode não ter nada, mas eu profetizo que Deus vai colocar nas suas mãos. Eu profetizo que a bênção vai chegar nas tuas mãos. Como? Não sei. Se vai aparecer dinheiro na tua conta, se alguém vai te dar dinheiro, se tem processo ser liberado, eu não sei. Eu quero orar para Deus te abençoar. Mas a pergunta é essa: se Deus te abençoar, você também abençoa esse ministério? Então eu quero fazer essa oração por você. A minha chave Pix está aí na descrição, está aí também os dados da conta. Eu quero profetizar que Deus já te abençoou em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar seus olhos mais um instante? Deixa eu orar para a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece as condições do teu povo e sabe o que cada um deles, ó Deus, tem passado e tem enfrentado. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o Deus, o Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. E eu quero terminar esta live, Deus, abençoando a vida desse homem como também a vida desta mulher. Coloca nas mãos desta pessoa, Deus, a prosperidade. Coloca dinheiro, meu Deus. Honra o teu servo, honra a tua serva, libera a causa na justiça, aumenta salário, renda, pensão, aposentadoria, envia clientes na loja de trabalho do teu servo e da tua serva, que seja, Deus, os melhores vendedores, honra de forma tremenda e poderosa, meu Deus, que haja um reajuste na aposentadoria. Eu te peço em nome de Jesus, toca no ímpio, no justo, para abençoar a vida do teu servo, como também a vida da tua serva, porque eu creio, Pai, que o Senhor abençoando, essa pessoa também disse que vai abençoar. Então abençoa, abra a janela dos céus sobre a vida do teu servo, como também sobre a vida da tua serva, e abençoa, meu Deus, de uma forma tremenda e poderosa, e assim todos saberão que tu és Deus na vida do teu filho, como também na vida da tua filha. Eu oro e abençoo em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Como eu sempre digo, você não é obrigado. E digo também, se não for por Deus, nem eu quero. Não, nunca faça por obrigação, faça por amor a Deus e por querer ver a bênção de Deus chegar mais ainda sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique, te prospere. Tenha um sábado abençoado. Amanhã eu prego aqui na igreja, mas segunda-feira, 7 da noite, nós estamos aí 12 segunda-feiras vivendo na unção de Obed-Edom. E eu tenho certeza que Deus tem uma bênção preparada para cada um de vocês, amém? Então, segunda-feira, 7 da noite, nós temos um encontro marcado, eu e você e o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, uma ótima noite, um beijo no coração e viva para sempre o Senhor Jesus. A paz.